análise de sistemas é que você vai ter um problema, você vai achar uma solução, mas você poderia resolver de outras formas diferentes, com processos diferentes, com dados diferentes, com certeza. Né? Qual que é o foco que a gente tem que ter sempre quando a gente falar em sistema, em solução? Né? É o manter isso simples. Né? Quanto mais simples for a solução, melhor. Lembrando que todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Não é isso que eu estou falando. Vamos ser o mais simples possível a ponto de não resolver o problema. É o mais simples possível de forma que você atenda o problema. Você pode errar, pode ser incompleto, pode ser incorreto. Faz parte do ambiente acadêmico isso. E a descrição que a gente tem aqui é um estudo acadêmico. Então, com certeza está carecendo de detalhes de negócio, de regras. Algumas coisas a gente tem que extrapolar o texto e imaginar. Se fosse um sistema real, você teria os seus stakeholders, que seriam as suas pessoas-chave. Você faria entrevista, você conferiria os relatórios das entrevistas, os recursos que vai ter, ou seja, você teria mais fontes de informação do que só um simples texto. Só que quando a gente traz para o ambiente acadêmico, a gente tem que se basear num texto menor para ser possível da gente resolver o problema numa aula. Mas no mundo real, não é dessa forma que a gente trabalha. No mundo real, você vai usar aquelas técnicas de levantamento de requisitos, vai fazer entrevista, vai ver o ambiente de trabalho, vai coletar os documentos. E isso tudo vai te ajudar para você montar o seu sistema. Lembrando que hoje a gente não faz mais a análise completa de uma vez só. A gente vai usar uma metodologia ágil, vai verificar lá a sua Product Backlog, que vão ser os seus requisitos, a ideia dos seus requisitos. Mas a cada sprint, na sprint planning, você vai fazer os detalhes, vai fazer os modelinhos necessários para você fazer a sprint. Né? E as sprints são curtinhas, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no máximo 4 semanas cada sprint. É dessa forma que no mundo real a gente trabalha, quando você tem uma equipe, quando você tem prazo, quando você tem recurso limitado. As equipes modernas todas trabalham dessa forma. No caso do nosso ambiente, a gente não vai extrapolar o texto. Tudo que a gente fizer tem que ter como referência o texto. E não vamos inventar coisas. É claro que a gente vai seguir as regrinhas de modelagem, de como a classe vai ser preenchida na tabela, a gente vai ter que colocar um ID, um código. Tudo isso a gente vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente já tem uma palavra-chave, que é importante a gente pegar. São as novelas. Né? Aqui a gente está falando dos dados das novelas. Né? E que uma novela pode ter ator e diretor. Né? Aqui tem os atores que podem ser contratados ou horistas, aqui imaginando que um vai ter carteira assinada e o outro eu pago por hora. Né? Os atores e diretores só podem trabalhar em uma novela ao mesmo tempo, mas não significa que eles não possam trabalhar em várias novelas ao longo do tempo. Naquele instante, ele vai estar em uma novela. Uma novela pode ter vários atores e apenas um diretor. Então isso aqui é uma regra que a gente vai ter que extrapolar na nossa modelagem para fazer. Isso aqui é a regra de negócio. Quando ator passa a trabalhar, isso deve ser registrado no sistema, isso é óbvio. Aqui é recurso de sistema, né, departamento pessoal, só para informar que ele vai ser, que ele está trabalhando. Aqui tem um fator, ó. Capítulo da novela, né? Tem um resumo, tem um capítulo. E aqui o sistema deve cadastrar, aqui está dizendo um recurso do sistema. E produzir uma cópia para cada ator e diretor da novela. Isso é uma função que vai marcar lá e vai imprimir. Toda segunda-feira, para a impressão dos resumos dos 6 capítulos da semana. Isso também é implementado. Né? A gente tem mania de querer criar classe para tudo.
Mas não é assim. A gente vai ver que isso aqui é um relatório que você tira dos dados, está gravado, um e-mail que você envia e por aí vai. Pagadoria, nossa, que horrível esse sistema. Listagem dos atores. Aqui é na verdade para financeira, né? Querer melhor. Tudo isso aqui é um relatório que você vai extrair, tá? Que você pode ter recursos para isso. Aqui tem um detalhe, ó. Tem que preencher as horas trabalhadas por ator horista, tá vendo? Isso aqui a gente vai ter que se preocupar quando a gente estiver falando da regra, ó. Aqui, ó, dia 15, ó, ou seja, uma vez por mês, deve fazer isso. Aqui, enviar notificação ao diretor caso ele não cumpra. Então, para o sistema cumprir essas obrigações dele, quando a gente fala em requisitos funcionais, o que o sistema precisa ter? Quais recursos o sistema precisa ter para ele cumprir essas obrigações? É isso que você vai pensar em requisitos funcionais. Nem sempre vai estar descrito direto no texto, as funcionalidades que ele precisa ter. Você vai ter que pensar o seguinte: para atender o que está descrito aqui, quais recursos que eu preciso desenvolver? O que o sistema precisa ter? Lembrando que eu não preciso extrapolar isso aqui. O que o sistema precisa fazer é somente isso. Então eu preciso ter os recursos necessários para que o sistema faça isso e só. Beleza? Então vamos lá. Vamos para as coisas mais claras. Tá? Você vai ter o... Se você olhar aqui, ó, cadastro de ator, cadastro de diretor, tá? Cadastro de novela. Isso está muito claro. Tá? Então, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está analisando o sistema é colocar as coisas que já estão claras de cara. O que o sistema deve ter? O sistema deve ter um cadastrar novela, tá? Cadastrar ator e cadastrar diretor. Tá? Vamos lá. A gente vai ver as coisas que estão relacionadas internamente com a novela. A novela deve relacionar os atores que participam, né? Ou seja, quando você cadastrar a novela, você vai ter que cadastrar o ator que participa na novela, não é isso? Dizendo se ele é horista ou contratado. Por que você precisa saber se ele é horista? Porque você vai ter que informar as horas que ele trabalhou. Então você precisa saber o ator. Não o ator geral. Porque o cadastro de atores é o conjunto de ator que você tem. Só que para você interessa também quando ele estiver associado a uma novela. Porque você vai ter que controlar nessa associação que ele não pode trabalhar em duas novelas ao mesmo tempo, porque essa regra está descrita aqui. Então, quando você relacionar o ator, você vai ter que colocar lá na classe a data de início e a data de fim. E você vai ter que ter uma regra de negócio que não deixa ele, que vai fazer essa verificação se ele está cadastrado em outra novela com data de início e data de fim. Você precisa ter essas informações gravadas para você fazer essas verificações dessa regra de negócio. Tá? Deixa eu mudar aqui para pontinho para ficar diferente do A. Então, a novela também relaciona um diretor. Tá? Aqui a gente está dizendo que o diretor ele pode trabalhar em várias novelas, só que a novela vai ter somente um diretor. Como o texto não está dizendo que o diretor pode mudar, a gente não vai se preocupar com isso. Tá? Porque se o texto dissesse que o diretor pode mudar ao decorrer da novela, você teria que ter data de início e data fim, teria que ter uma tabela separada para relacionar o diretor, só permitir um diretor, mas você teria que saber isso, para você ter o histórico de quais diretores trabalharam nessa novela. Só que o sistema não está pedindo isso. Olha só, se a gente ficar extrapolando nosso pensamento, pensando em problemas que não estão descritos, a gente vai aumentando a complexidade da nossa análise. E é muito fácil, quando você está lendo um texto, você ficar imaginando coisas adicionais. Tá? Pô, mas e se o diretor mudar? Mas não está descrito aqui, então não precisa se preocupar. Tá?
focar em atender só o que está descrito. Ah, professor, isso no mundo real funcionaria? Não. No mundo real, se você tivesse essa dúvida, você ia no seu stakeholder e ia perguntar a ele. Entendeu? Você não ia fazer só o que você identificou. Você identificou uma dúvida, pode ser de uma forma diferente, tá subjetivo o texto que você escreveu. Você vai no seu stakeholder e pergunta, mas durante a novela o diretor pode mudar? Aí o cara fala, não, é sempre o mesmo. Acabou. Aí o cara fala, ah, sim, já aconteceu várias vezes. Opa, é a exceção que mata o sistema, então você tem que prever isso. Aí você pode fazer outra pergunta, e quando muda, isso é importante você saber qual diretor começou? O cara fala, não, só me interessa o diretor do momento. Você também não precisa se preocupar, é só o cara alterar o diretor e dane-se. Se o cara falar, não, é importante, né? Essas dúvidas que a gente tiver durante a análise, a gente tem que fazer com que elas sejam esclarecidas. É a nossa obrigação como analista. A gente não pode se apegar e falar, ah, ele não me falou nada. Eu entendi desse jeito. Não, se a gente tiver dúvidas, a gente tem que anotar nossas dúvidas e esclarecer. Registrar nossas dúvidas e esclarecer. É obrigação nossa como analista tomar esse esclarecimento. Quando um ator passa a trabalhar na novela, isso deve ser registrado no sistema. Está aqui, ó. Vai ser relacionado no sistema que ele está na novela. Aí aqui tem um cara novo, ó, autor. Ó. A gente não falou em momento algum de autor. Falou? Então a gente vai precisar colocar aqui um cadastro de autor. E vamos interpretar que a novela vai ter só um autor, tá? Porque aqui fala o tempo todo que o autor envia um capítulo com resumo, tá? Você poderia entender aqui pelo texto que está subjetivo que pode ter mais de um autor por novela. Mas vamos dizer que aqui tenha somente, né? E aqui está dizendo que envia o capítulo com resumo semanalmente. Então a gente vai ter aqui um recurso, vou até separar pela importância. Interessante, né, o Word. O Word me ajudou muito. Enviar capítulo para a novela. Semanalmente ele deve fazer. O sistema pode ter uma tela com data início e data fim, capítulo, semana ele manda. E aí quando ele mandar o capítulo, você vai fazer o streaming o broadcast daquele capítulo para todos os envolvidos. O sistema vai fazer esse broadcast. Não tem problema. Então aqui ele vai enviar os 6 resumos, ó, dos capítulos da semana. Tá vendo? Quando o autor envia um capítulo, o sistema deve cadastrar o capítulo e produzir uma cópia para cada ator e diretor. Isso é esse broadcast, que é um recurso de sistema. Como eu vou fazer esse broadcast? Pode ser um relatório que o cara vai imprimir e vai entregar na mão, ou você pode cadastrar, por exemplo, o e-mail dos atores, lá no cadastro de ator, e você fazer o broadcast eletrônico desse cara. Uma decisão sua, como analista, como não está claro. Eu tenho uma dúvida da forma correta, eu vou voltar no meu cliente e vou perguntar. Como está o texto incompleto, você vai imaginar uma solução e deixar claro o jeito que você resolveu esse problema. Beleza? Então aqui, ó, toda segunda-feira o sistema deve emitir cópias para a imprensa, né, dos 6 resumos. Aí é aquele jornalzinho que sai lá, os resumos das novelas, já viu? Da semana inteira, né? Você lê o resumo da novela, é isso. É para isso. Então imagina aqui que você pode resolver isso aqui com um cadastro de veículos de comunicação, né? Você vai mandar os e-mailzinhos com os resumos para esses veículos de comunicação. Você acha que tem que ser abaixo do canal de
Quê? Teria que ser abaixo do Ah, desculpa. É. E aqui, se você quiser ter o registro do envio dos resumos. Vou separar também. Como se fosse um logzinho que você está enviando os resumos para qual você mandou. No final do mês deve gerar aqui, isso aqui, para que isso seja possível, geralmente vem assim, ó. Pô, uma listagem dos atores horistas que devem ser pagos. Aí você imagina, o ator horista que deve ser pago significa que ele trabalhou por hora. Para eu emitir um relatório das horas que ele trabalhou no mês, eu tenho que ter o registro das horas trabalhadas. Beleza? Tem que ter. Então você vai ter que ter um recurso no seu sistema para registrar as horas trabalhadas dos atores nas novelas. Show? Então você vai ter esses recursos. Então aqui é só a base para fazer o que vai. Aí aqui a gente pode pensar para atender os recursos, ó. Enviar e-mail com os resumos para a imprensa é um recurso. O seu sistema vai ter que fazer isso, não é? Enviar capítulo aos atores por e-mail é outro recurso que você vai precisar ter, né? Outro recurso que você vai precisar ter: enviar e-mail com o total de horas trabalhadas dos horistas para a financeira. Você está resolvendo tudo por e-mail, você está se propondo os seus recursos. Tá? Faltou algum recurso? Ah, e o relatório dos atores por novela. Imprimir relatório de atores horistas por novela, porque esse relatório vai ser enviado para os diretores. Está falando aqui, ó, formulário para os diretores, com os atores horistas associados à novela, para eles preencherem lá as horas manualmente, depois isso vai ser inserido no sistema, né? Aqui, se dia 23 o diretor não devolveu o relatório, deve ser enviado uma caixa de notificação. Então vamos lá. Enviar e-mail de notificação ao diretor que não preencheu o relatório de horista. Beleza? Vamos ver se a gente resolveu todos os problemas. Controlar a sua novela, cadastro de novela. Os dados da novela estão aqui. Ator e diretor. Cadastre ator, cadastre diretor, relacionar ator, relacionar diretor na novela. Show? Isso é muito importante quando você faz análise de requisitos, você vem batendo se os recursos que você pensou, você está atendendo tudo, porque é muito grande, a gente pode esquecer alguma coisa ou pode fazer errado. Então você vai lendo e vai batendo. Aí vai, ó. Quando o ator passa a trabalhar na novela, isso deve ser registrado no sistema. Está lá, relacionar o ator que participa. Impresso um aviso para o departamento pessoal, dizendo que ele está alocado na novela. Opa, faltou aqui. Vamos lá. Isso é um recurso, que você vai ter, que é o... Falou impresso, então é imprimir aviso, não é isso? Para o departamento pessoal. Aí dentro lá do requisito você vai descrever que vai ser impresso quando relacionar, está relacionado com esse cara aqui, ó. Beleza? Você vê, a gente esqueceu um.
Por isso que é importante reler. Quando um autor... Opa, qual autor? Então tem que ter o cadastro do autor e o relacionamento do autor à novela. Tá? Quando o autor envia um capítulo, opa, agora a gente tem o cadastro de capítulo. Tá? Então aqui, enviar capítulo da novela, na verdade é cadastrar capítulo. Porque ele vai enviar o capítulo por texto ou eletrônico e alguém vai entrar no sistema e vai cadastrar esse cara. Né? Cadastrar capítulo na novela. E produzir uma cópia para cada ator e diretor. Aqui está enviar capítulo aos atores e o diretor. A gente esqueceu o diretor aqui. Por e-mail. Significa o quê? Que no cadastro de ator tem que ter e-mail e no cadastro de diretor tem que ter e-mail, senão você não consegue resolver isso. Então você está identificando campinhos aqui durante sua análise que você vai colocar no seu diagrama de classe. Tá? Toda segunda-feira deve emitir cópias para a imprensa com 6 resumos. Então quando ele cadastra o capítulo, está escrito já com resumo. E aí você vai registrar o envio dos resumos à imprensa. Se você quiser colocar aqui até semanalmente, beleza. Tá? No final do mês, dia 25, deve gerar uma lista para a financeira aí dos atores horistas. Então, para você saber os atores horistas, quando você cadastrar o ator na novela, você vai ter que dizer se ele é horista ou contratado, e você vai ter que ter um registro das horas trabalhadas nas novelas. E você vai ter que ter um relatório, porque o diretor recebe um relatório no dia 15, ó, com o nome dos atores horistas associados à novela para dizer quantas horas eles trabalharam. Trabalhou dia tal, tantas horas, dia tal, tantas horas, etc. É. Os diretores devem devolver esse relatório preenchido, isso aqui é regra. Se no dia 23 existir o diretor que não devolveu, o relatório deve ser enviado à caixa de notificação. Então você tem aqui, enviar e-mail de notificação ao diretor que não preencheu o relatório de horista. Então você tem todos os seus recursos. Esses caras aqui vão dar origem ao quê? O seu diagrama de caso de uso. Ah, professor, não tem nenhum ator descrito aqui. Cria um ator lá, operador do sistema, relaciona todos os casos de uso com ele. Não tem problema. Ah, professor, seria legal se o diretor é que preenchesse a hora direto no sistema. Você pode criar esse recurso dessa forma. Aí você vai criar o ator-diretor preenchendo a hora. Né? O ator né? recebendo as notificações, não tem problema nenhum, mas aí você está imaginando já a sua solução um pouco mais rebuscada. Né? Já está modificando o que está escrito no texto, não tem problema. Então você vai para o caso de uso. Você vai abrir lá agora o... Vocês chegaram próximo a isso aqui, analisando o texto? Né? O quê? Só acertou 2, mas vocês viram que eu não fugi do texto. Fui interpretando o texto, colocando. Tá fácil até aqui. Aí você vai abrir lá a sua... Na verdade, você vai fazer isso na unha, lá na prova. Ah, professor, ficou muito grande. Fiz isso aqui em 10 minutos explicando para vocês. Se eu não estivesse explicando para vocês, tinha feito em 5. Você vai abrir aqui o Astar. Ai, que legal. Obrigado, Astar. Vai criar aqui um diagraminha de caso de uso. Aí você vai pensar na solução mais simples possível. A solução mais simples possível é que você vai ter um operador que vai entrar com tudo. O nome do seu ator operador. Aí você vai pegar aqui, ó. Qual regra?
Pô, cadastrar novela. Cadastrar novela. Tá. Ah, dentro dessa tela ele vai conseguir relacionar os atores? Vai. Vai conseguir relacionar o diretor? Vai. Vai ter uma combinha que ele vai selecionar o diretor. Vai conseguir relacionar o ator? Vai. Então eu preciso de um caso de uso para esses 3 caras? Não. Beleza? Então aqui, boneco e linha bola, cadastrar a novela. Aí vem pro outro, ó, imprimir aviso para o departamento pessoal. Opa! Por enquanto eu vou focar nos recursos mais básicos. Tá? Vou pro cadastro de ator, vou pensar assim, nos recursos mais baixos sempre. Verbo no infinitivo, cadastrar ator, cadastrar diretor, cadastrar autor. Tá? Ah, professor, para isso ficar fácil, como é que eu faço? Pô, faz um sublinhadinho, né? Que você já fez. Pega a prova assim, depois que você separou, pega a canetinha. Mete um sublinhadinho. No texto é mole, né? Eu vou pintando de amarelo. Quando é eletrônica é fácil, não é isso? Vou fazer aqui o cadastrar veículo de comunicação. Ó. As coisas que estão claras, tá? Aí aqui, ó, aqui é legal, porque aqui eu tenho o cadastrar capítulos da novela, tá? Aí eu imagino o seguinte: pô, professor, isso aqui precisa ser uma tela separada? Não, isso aqui poderia estar aqui dentro e ele inserir, mas pode ser que a sua navegação fique ruim de você exibir todos os capítulos na mesma tela, etc. Então você pode ter uma tela onde o cara vai só cadastrar capítulos com a organização do resumo, etc. E você tem um extend aqui, ó. O cara da tela de novela, ele consegue abrir para cadastrar os capítulos. A outra tela, um extend. Aqui já é você imaginando a solução. Ou ele simplesmente abre a tela e seleciona a novela antes e aparecem os capítulos e ele manda lá incluir capítulo e ele faz. Mas repare, isso aqui já é você decidindo como vai implementar. Você poderia implementar na mesma também, desde que fosse um fluxo alternativo, cadastrar capítulos, o cara inclui capítulo, habilita os campos e coloca. Já é você como analista decidindo como vai ser a interface. Beleza? O diagrama de caso de uso é isso, é o analista vendo como é que vão ser as classes de fronteira do sistema dele. Ele pode optar por outras soluções aqui, é isso que eu quero dizer para vocês. Tá? A sua classe de fronteira pode ser diferente da que eu estou imaginando. Como o seu sistema vai fazer a fronteira com os atores. Tá bom? Então aqui a gente já resolveu. A mesma coisa com as horas trabalhadas. Tá? Você já relacionou os atores aqui. Você pode ter as horas trabalhadas aqui dentro. Só que fica difícil o gerenciamento das horas trabalhadas aqui, porque a cada mês vai ter que registrar as horas trabalhadas dos atores. De repente você quer ver todas as horas que ele já trabalhou. Você quer ver todos os atores daquela novela. A interface pode ficar meio confusa e ficar na mesma. Então você pode ter uma interface trabalhada, registrar horas trabalhadas. Tá? Lembrando que o diagrama de caso de uso não mostra navegabilidade. Tá? Você não mostra a tela de menu, eu vou para essa. Não. Você só usa o extend quando ele estiver estendendo o caso de uso anterior, que ele puder. Ele vai sair daqui para registrar as horas trabalhadas no outro caso de uso. Ele estendeu aquele caso de uso. Mas não mostra a navegação. Não é esse o objetivo. Tá? Beleza. Tá vendo? Esses 3 aqui não tem caso de uso, porque está na mesma interface. Agora a gente vai verificar se os outros recursos, se eu preciso ou não de caso de uso. Olha só. Aviso para o departamento pessoal. O aviso para o departamento pessoal,
é quando você registra as horas trabalhadas. Tá? Você pode ter uma função no seu sistema que faz, ou você pode ter o ator tempo, que vai enviar os avisos. O imprimir não, o imprimir acontece quando? Onde é que está o imprimir aqui? Só para a gente achar todos os lugares que aparece imprimir. Não apareceu. Como é que a gente chegou naquele imprimir aqui? Emitir cópias do capítulo. Deve ser impresso um aviso. Então deve ser impresso, você vai precisar de que o operador imprima, né? Tem que ter uma tela de impressão. Imprimir aviso de contratação, né? Não, é de contratação, né? Quando o ator passa a trabalhar na novela, deve ser impresso um aviso para o trabalhador pessoal. Então, imprimir aviso de trabalho, vamos chamar assim, para o RH. Né? Ele vai avisar lá que o horista está trabalhando na novela, para o RH ficar esperto. Né? Agora, esses avisos de e-mail, né? Você tem duas formas de resolver os avisos de e-mail. Vamos lá. Peguei esse cara aqui, ó. Tudo que tiver o temporal para fazer, sabe? Tudo que tiver ação temporal, quem vai fazer é o ator tempo. Porque o ator tempo, ele vai ser um serviço que vai ficar rodando em background, que quando atingir aquele critério, o tempo vai disparar. Não vai ter uma pessoa que vai clicar no botão. Entendeu? Você vai ter que programar esse serviço. Então esse é um cara do ator tempo. Então você vai ter um caso de uso aqui, né, que vai ser registrar o envio de resumos. Não, você vai fazer aqui o enviar os resumos à imprensa semanalmente. Né? E aí, para que ele não envie várias vezes, para que ele saiba que já enviou, ele vai fazer o registro. Beleza? O ator tempo vai fazer. Então a gente resolveu esse caso aqui. Agora, enviar o resumo para a imprensa. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. A gente registrou duas vezes esse cara, semanalmente. Desculpa. Enviar capítulo aos atores e o diretor por e-mail. Esse cara aqui, ele não precisa ser o ator tempo. Por quê? Isso é uma regra de negócio. Quando você cadastrar um capítulo, quando ele clicar no salvar, ele envia o e-mail para a galera. Quando ele clicar no efetivar lá, envia o e-mail para a galera. Então é uma regra de negócio que vai estar aqui descrita dentro do caso de uso. Cadastrar capítulo. É um requisito funcional, você vai precisar continuar verificando se ele vai ser cumprido, mas ele não vai ter um caso de uso para ele. É uma regrinha de negócio e um dos casos de uso. Acabou. Total de horas trabalhadas para a financeira. Né? Isso aqui é a mesma coisa. Quando você tiver o registrar horas trabalhadas, quando ele salvar a hora trabalhada, vai enviar um avisinho para a financeira. Olha, total, trabalhou tantas horas esse mês. Bom, a regrinha de negócio desse caso de uso. Você vai cumprir ali quando ele efetivar as horas trabalhadas. Imprimir relatório de atores horistas por novela. Esse cara, você precisa que o operador faça isso. Né? Então, imprimir relatório dos atores horistas por novela. Beleza? Esse cara aqui também é o operador que vai fazer. Que ele vai precisar imprimir e enviar para os diretores. Né? Vai pegar lá os relatórios, isso aqui é do diretor tal, envia para ele, para o diretor preencher na mão, porque está escrito no sistema que o diretor preenche na mão e devolve até o dia 23. Está escrito no texto. Tá? Enviar e-mail de notificação para os atores que não preencheu o relatório de horista.
Esse e-mail deve ser enviado dia 23, né? Então também é o ator tempo que vai fazer. É o enviar e-mail para o diretor de relatório não preenchido. Então aqui, enviar notificação ao diretor de relatório de horista não preenchido. Esse é o seu diagrama de caso de uso, para esses requisitos que você identificou. Então, se você identificar os requisitos funcionais errado, você vai fazer um diagrama de caso de uso errado. Praxe. O diagrama de caso de uso é um desdobramento da sua análise de requisitos. Tem outro caminho. Tá? Você vai precisar fazer isso. Observe o seguinte: você poderia derivar a sua solução de acordo com o que você imaginou. Poderia ser diferente, mas ela teria que continuar fazendo sentido. Tá? E todos os verbos aqui estão no infinitivo. Isso é regra de nomeação de caso de uso. Tá? Não coloquei código, poderia colocar CDU 001, CDU 002. Não coloquei, só coloquei os nomes, que o ML só fala dos nomes. Entenderam a modelagem de caso de uso? Como é que ela partiu da análise de requisitos? Né? Fechou o modelo de caso de uso. Poderia ter feito uma coisa ou outra diferente, mas os cadastros básicos teriam que existir, teriam que estar todos identificados. Só quando você imagina a solução que você pode imaginar de uma forma diferente ou não. Beleza? Então, qual que é o próximo diagrama que vocês vão ter que fazer? Ó, resolver o primeiro, resolver o segundo. Os dois são ligados. Tá? Agora você vai para o diagrama de classe. Observe o seguinte, a questão 4 e 5, ela está ligada a esse modelo que você fez. Eu vou pedir para vocês escreverem qualquer um dos casos de uso. Vocês vão pegar o mais difícil? Vocês vão olhar assim, pô, vou descrever o cadastrar novela. O cadastrar novela a gente já viu que tem a parte de relacionar os atores, relacionar o diretor, relacionar o autor. Vocês vão descrever esse? Não, vocês vão pegar o mais fácil lá, o cadastrinho de ator, e vão fazer. A não ser que eu peça para descrever ele na prova. Aí vocês vão ter que descrever completamente. Mas você vai escolher um só. Eu não vou pedir para vocês escreverem todos na prova, porque é uma atividade muito braçal de escrever o caso de uso. Mas um desses vocês vão ter que descrever. Então, aqui, ó, você vai pegar um dos casos de uso e descrever com a menos 4 fluxos. Então, essa questão 4 aqui é cadastrar ator, ator principal, operador, pré-condição, o operador tem que estar identificado no sistema, sumário. Através desse caso de uso, o operador vai poder incluir, alterar e excluir o autor ou selecionar o autor. Fluxo principal, operador solicita cadastrar autor. Sistema exibe a tela de autores com todos os autores listados e permite as opções, incluir, alterar, excluir ou selecionar. Ator seleciona uma das opções ou encerra o caso de uso. Fluxo principal. Fluxo alternativo 1, incluir autor. Fluxo alternativo 2, alterar autor. Fluxo alternativo 3, excluir autor. Então você vai descrever esse cara. Isso tem que estar na prova. O modelinho que a gente aprendeu. Sequencial, de 1 a N, com as letrinhas bonitinhas e tal. Não tem mistério. Estudou, escreveu. Beleza? Então esse aqui eu não preciso nem bater aqui. E o diagrama de sequência, para vocês fazerem, vocês têm que fazer uma boa descrição. E vocês têm que ter o diagrama de classe, porque vocês vão usar a classe aqui. Pô, não tem nem como errar, porque você vai ter uma classe autor, você vai ter a descrição, vai fazer os 4 fluxos. Vai desenhar lá o ator, a classe de fronteira, a controladora, o repositório, e vai fazer a setinha. Ó,
Marronzinho. Tá? O diagrama de classe já é mais passível de erro, porque o diagrama de classe vai exigir que você analise tudo isso aqui. Só que, pô, eu não dei muito detalhe de dado que você precisa ter. Então, os seus diagramas eles vão ser o suficiente para você atender os recursos que você identificou. Tá? Então, quais recursos que a gente identificou? Pô, eu estou enviando por e-mail. Então, todos os cadastros ali de autor, de diretor, tem que ter um e-mail. Se o aluno já esqueceu o e-mail, ele não vai conseguir resolver esse recurso. Como é que ele vai enviar um e-mail para o autor? Como é que ele vai enviar e-mail para o diretor? Como é que ele vai enviar e-mail para o ator? Tá? Como é que ele vai enviar e-mail para a imprensa? O sistema não vai adivinhar, você precisa ter esse dado lá. Então, nesses seus cadastros básicos, você tem que ter. Como é que a gente começa um diagrama de classe quando os recursos estão bem detalhados assim? A gente começa pelos cadastros mais baixos, que tem menos relação. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, opa, no meu diagrama de classe, eu já vi que eu preciso do autor. Tá? Ah, eu vou colocar aqui um IDzinho, só para dizer que eu me preocupei com a chave primária, para o professor Gabriel não se preocupar comigo. Tá? Para ele não brigar. Não é isso? Aí vou colocar aqui o nome, que o autor tem um nome. Opa, o nome não pode ser int, o nome tem que ser string. Tá? E vou colocar um e-mail. Tá? Ah, mas o autor tem endereço, o autor tem um monte de coisa. Mas a abstração dele que a gente está usando nesse sistema não precisa de nada disso. A abstração do autor nesse sistema só precisa do e-mail e do nome. Tá? Não precisa de mais nada. Eu não preciso saber o tamanho do pé dele, o tamanho da cabeça, nada disso. Tá? Eu só preciso saber o e-mail dele, porque eu vou precisar desse dado no sistema. A mesma coisa com o ator. Tá? Vou colocar o IDzinho. Opa, tirar as operações daqui. Ô safado. Tá? Vou colocar o ID aqui só para o Gabriel não brigar comigo. Vou colocar um nome. Ah, eu não vou conseguir modelar o diagrama completo. Talvez não. Talvez você Mas se você pegar os mais básicos, que você já sabe que vai ter, o que tem que ter, você já vai tirar um pedacinho da nota. Né? É de pedacinho em pedacinho que a gente mostra a nossa nota. Não é isso? E o e-mail? Ah, isso aí, tá vendo? Isso foi um teste para ver se você estava esperto. Né? Porque vocês poderiam não estar esperto. Cadê o string aqui, ó? Ele nem fica nem mostrando, safado. String. Porra, cadê o string? E aqui o string. E é público. É o maisinho na frente, ó. Você não pode dar um Ctrl+C, de cima, não? Isso é o seu Astar, né, cara? Ele não é muito obediente com essas coisas, não, né? Ah, você tá querendo demais dele, tadinho. Já desenha pra gente. A mesma coisa com o diretor. Eu queria que fosse assim, né? Que eu conseguisse explicar. Quê? Ele é muito bom pro fim dele, mas ele é teimoso, ele não obedece às vezes. Tá? Aí, ó. Diretor, esses cadastros eu sei que tem que ter. Ah, por que eu preciso ter o e-mail do diretor? Que eu estou enviando lá a cópia para ele, do que o autor coloca. Talvez o autor nem precise do e-mail, porque a gente não está fazendo nada com esse e-mail do autor. Posso até excluir aqui, não precisaria ter. Então aqui a gente tem, ó, a gente volta de novo para os recursos, ó, ou para o caso de uso. Vou pegar o caso de uso aqui, ó. Opa, cadastro de ator precisa de um repositório de atores. Vai ter um conjunto de atores no seu sistema. Não é uma classe por causa de uso, tá? A gente tem que pensar aqui. É muito importante que a gente pense. Então, pô, que legal. Isso aqui tem um conjunto de dados de atores. Então, eu já fiz lá o meu cadastro de atores. Ah, pô, até difícil setar a cor aqui, né? Deveria ser mais fácil. Tá aqui, ó.
para dizer que está feito. O cadastro de diretor a gente já fez o conjunto de diretores. Tá lá, ó. Cadastro de autor a gente já fez. Né? Ah, eu vou ter um conjunto de veículos de comunicação. Vou ter. Né? Porque eu preciso enviar o resumo das novelas. Então aqui eu vou colocar aqui, né? Veículo de comunicação. Aí eu vou colocar o ID, é uma coisa. ID, nome. Observe que no mundo real isso aqui tem muito mais dados. Mas para sua abstração aqui no seu sistema, para você resolver os problemas que você tem, você só precisa desse. Deixa eu voltar lá na nossa análise. Então aqui, ó, isso aqui não tem classe, isso aqui é um relatório, isso aqui não tem classe, isso aqui é um relatório. Isso aqui não tem classe, é um e-mail que é montado a partir da leitura dos dados. Isso aqui não tem classe, é um e-mail montado a partir da leitura dos dados. Isso, eu vou chegar lá, por isso que eu pintei aqui. Né? Então aqui a gente vai precisar da novela. Na novela a gente começa a complicar um pouquinho na nossa análise. Né? Então a gente vai lá, cadastra a novela, supondo que a nossa novela tem um ID também que vai ser a chave dela. Tá? A nossa novela vai ter um nome. Tá? Aqui, se você quiser extrapolar para você colocar uma regra de negócio e não deixar cadastrar humorista fora do período da novela, você poderia colocar aqui. Mas você não descreveu que você vai ter esse controle lá na descrição, você não precisa se preocupar. Tá? Se você começar a imaginar, você vai imaginar outros campos para colocar aqui. Mas não pode. Opa, a novela tem um diretor e está falando que só pode ter um diretor, não é? Então você tem uma colaboração com a novela, tá? Então o diretor, ele sempre vai existir para a novela. A novela sempre vai ter um diretor, só que um diretor ao longo da vida dele, ele pode dirigir 0 ou várias novelas. Tá? Aqui tem uma preocupação que a gente tem que ter, porque ele diz que o diretor... Tá aqui, ó. O diretor só pode trabalhar em uma novela ao mesmo tempo, então eu preciso saber a data início e data fim da novela. Porque senão você vai colocar ele como? Como é que você vai controlar isso na regra de negócio? Aqui eu vou criar um tipo date que não tem, só para a gente poder usar o tipo date aqui. Beleza? Eu preciso ter essa data início e data fim para colocar essa regra de negócio. Se eu quiser colocar um nome nessa relação, eu vou colocar aqui que o diretor dirige a novela. Tá? Coloquei o nome na relação para começar a ficar. Pô, que legal. Aqui está dizendo que o ator pode trabalhar na novela, mas não pode trabalhar ao mesmo tempo. Só que a novela tem vários atores, e os atores trabalham em várias novelas. Então esse é um clássico caso de relacionamento vários para vários. Você pode ou colocar uma classe no meio vários para vários, ou usar o association class. Que aí você vai fazer aqui, ó, o ator da novela. Tá? Beleza? Isso aqui, na verdade, é um para vários e um para vários. Beleza? É a tabelinha do meio. Só que a gente precisa saber o que nesse cara? A gente precisa saber... Tá? O tipo de contrato. Tipo de contrato, eu vou colocar aqui char. Tá? Ou, professor, só precisa saber se ele é horista. Coloco aqui horista mesmo. Horista. E coloco o boolean. Ele vai marcar como true se ele é horista. Beleza? E data início. Por que você precisa registrar a data início? Porque ele não pode trabalhar ao mesmo tempo em duas novelas. Tá? Data início, data fim. Então, nessa
colaboração aqui, né? Também tem multiplicidade. Um ator, ele pode trabalhar em 0 ou várias novelas, e uma novela pode ter um ou vários atores. Beleza? E aqui é o ator da novela. Show? Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber do ator? Não consigo enxergar, por enquanto. Né? O e-mail do ator está aqui. O autor realmente não precisa de e-mail, tá? O autor. Não, aqui eu relacionei errado, desculpa. É aqui, ó. É ator e novela, não autor e novela. Ator da novela. Tá? Então aqui a gente tem horista, boolean, data início, data fim. Então aqui, mesma coisa. Um ator pode trabalhar em 0 ou várias novelas, e uma novela pode ter um ou mais atores. Ator novela. Ah, a novela vai ter capítulos. Concorda? Aqui entra o conceito todo parte. A novela é formada pela novela e vários capítulos. Concorda? A novela, na verdade, ela tem o conceito todo parte, porque ela possui capítulos que faz parte da novela. Então tem o conceito todo parte aqui, e é importante a gente vir com o conceito da composição. A novela é composta pelo corpo e pelas partes. Então aqui tem uma relação, uma novela pode ter um ou vários capítulos. Beleza? E aí a gente tem aqui, ó, a gente tem o que? O resumo, né? O resumo, que é uma string. Vamos lá. Olha lá. E o próprio texto, né? Texto detalhado do capítulo. Você está imaginando que o resumo é o que vai para a imprensa e o texto é o que é importante, que vai ter lá o quem fala, né? O papel, a história. Né? Pensando numa forma simples de fazer. A novela tem um autor, a gente está dizendo que a novela tem um autor, então existe uma colaboração aqui entre novela e autor, onde uma novela sempre vai ter um autor, e um autor, ele pode estar em 0 ou várias novelas. Beleza? Ah, toda semana a gente tem que enviar um resumo dos capítulos da semana. Para a gente saber disso, a gente tem que ter a data do capítulo, né? Não é isso? Senão você não consegue tirar os capítulos da semana. Então, quando você cadastra o capítulo, você vai dizer qual data corresponde àquele capítulo. Com resumo e com dia. E aqui você tem que ter um aviso dos capítulos, né, para os veículos de imprensa. Então existe uma colaboração vários para vários, porque um capítulo vai ser enviado para vários veículos de imprensa, e os veículos de imprensa vão receber vários capítulos ao longo do tempo, né, que é o aviso de capítulo. Só para você registrar, né, qual capítulo foi enviado para qual veículo. Beleza? O autor realmente não precisa do e-mail, que a gente não está usando o e-mail do autor para nada. Tá? E vamos ver se o nosso diagrama de classe já está cumprindo todos os requisitos do nosso sistema. Vamos ver? Vamos lá. Cadastro de novela. Cadastro de novela.
Vamos pintar ele de verdinho, isso. Capítulo da novela. Opa. Capítulo da novela. Beleza? Então, printei. Horas trabalhadas. Opa, faltou o registro de horas trabalhadas. Então, é uma relação entre novela e ator. Não é? O ator da novela está aqui, horista, data início, data fim. Só que eu ainda preciso registrar as horas trabalhadas. Isso aqui está só relacionando ele. Então, eu posso ter uma relação aqui. Só vou registrar para o ator que estiver na novela. Não é isso? Não faz sentido eu registrar a hora trabalhada para outro. Então, aqui eu tenho uma relação todo parte com hora trabalhada. Exatamente. Só que é uma relação todo parte aqui, ó. Tá vendo? Quando você tem uma relação todo parte por composição, o de baixo só existe se o de cima existir. Beleza? Então, um ator, uma hora trabalhada sempre vai ter um ator de novela, só que um ator de novela pode ter 0 ou várias horas trabalhadas. E aqui você registra a data do registro para você saber que ele foi registrado naquele mês, né, que é um registro por mês, não é isso? E a quantidade de horas. Supondo que eu só registro hora inteira, que eu não registro hora quebrada, eu coloquei aqui como hora inteira, mas pela lei trabalhista eu tenho que registrar os minutos. Está descrito ali, eu pago a mais sempre para os caras. Aqui um capítulo vai ser enviado para vários veículos de comunicação e o veículo de comunicação vai receber 0 ou vários capítulos. Então essas pontas aqui são 0 ou vários, porque o capítulo pode ter sido cadastrado e ainda não enviado, o veículo de comunicação pode ter sido cadastrado e ainda não recebido nenhum capítulo. Então aqui a gente fez o registro das horas trabalhadas, fez o registro das horas trabalhadas. Opa, imprimir aviso de trabalho para o RH. O aviso de trabalho para o RH é quando você cadastrar o horista aqui. Se o sistema permite. Já tem o dado para isso. Você não precisa criar uma classe para imprimir, isso não existe. Tá? Então está atendendo, é possível atender esse recurso. Imprimir relatório dos horistas da novela. Você consegue saber quais são os relatórios dos horistas da novela, porque eles vão estar cadastrados aqui com um campo horista marcado. Então você está atendendo esse requisito. Enviar os resumos à imprensa semanalmente. Você vai conseguir enviar o resumo, porque o resumo está cadastrado aqui no capítulo, e você tem o veículo cadastrado aqui com e-mail, e você ainda está registrando para você enviar uma vez só aquele e-mail. Maravilha. Então, semanalmente. Enviar a notificação para o diretor do relatório do horista não preenchido. Se ele não preencher as horas trabalhadas, no dia 23, você vai enviar o relatório para o diretor, que está registrado aqui na novela, o diretor, está nessa colaboração aqui entre diretor e novela, e você não vai ter o registro aqui, então você vai conseguir enviar o aviso para ele dizendo que ele não recebeu. Então está aqui, enviar a notificação para o diretor. Ponto. Seu sistema, com esse diagrama de classe, atende a todos os requisitos que você imaginou. O resto é braçal. É descrever o caso de uso e fazer o diagrama de sequência, que a gente faz na próxima aula. Eu tenho que fazer DB design, coisa não. DB design. Não, é só isso aqui. Na prova não tem como, né? Isso aqui atende. Mas vocês viram como é que é? Você vai conectando seu pensamento e vai fazendo. O que vocês têm que fazer com esse vídeo em casa agora? Olhar ele com calma. Se não olhar ele com calma, não vai. Pô, aí, ó. Foi já? 33 GB. Tá começando a ficar bom. Eu vou tirar e colocar aqui, ó, para ele dar erro. Só para eu ver se ele vai conseguir ler.
Quer? Nem ele editou. Não, mas você configura o... Quer? É, provável. Não, foi. O melhor teste é você abrir um arquivo. A nossa situação é a seguinte. Aí, ó. O pendrive funciona pra caramba. Você não precisa injetar se estiver configurado aqui, ó. Tem uma configuração que você faz no hardware que aí eu não sei onde fica no Windows, nesse Windows que está aqui, que ele não grava log. Você, na verdade, você só precisa injetar porque ele cria um arquivozinho de log que ele não grava completamente no... Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó, habilitar a gravação em cache no dispositivo. Tá vendo? Aqui, ó. Se isso aqui estiver habilitado, ele cria um cachezinho e fica copiando lá. Se der problema, ele perde esse dado. Você pode desabilitar isso aqui. Olha lá, ó. Para evitar perda de dados, não marque essa caixa. Tá vendo? Se você marcar essa caixa, você não evita perda de dados. Ele vem desmarcado por padrão, você não precisa injetar. Você só injeta para ele jogar o cache para dentro. Funcionou, pô. Você tá gorando meu pendrive, caralho? Sei lá. Ficou claro? A gente fazer essa conexão aqui? Ficou mais claro para vocês agora? Olha lá, ó. Qual que é a aula? A gente está no mês 9, tá? E ele não gravou? Pô, ele não gravou? Não, gravou sim, pô. Tava gravando, professor. Tava, não tava? Você nem encerrou, acho. É aqui, ó.